Olá, tudo bem? Aqui professor Manuel Júnior, professor de Biologia, e nesse encontro nós vamos comentar a questão 104 do nosso simulado Sistema PASS. Essa questão, ela trabalha a competência 4, habilidade 16, e é uma questão de evolução biológica. Vamos juntos então. A versão de geologia de Lyell veio a ser conhecida como uniformitarismo, por causa de sua insistência feroz de que os processos que alteram a Terra são uniformes ao longo do tempo. Como Hutton, Lyell viu a história da Terra como sendo vasta e sem rumo, e a história da vida não foi diferente. A ideia defendida por Lyell foi aceita por Darwin, que viu nessa ideia um fundamento para sua teoria da. Gente, o nosso grande Charles Robert Darwin, por muito considerados aí o pai da evolução, ele juntamente com um cara chamado Russell Wallace, eles formularam a teoria da seleção natural. E o que diz a teoria da seleção natural de Charles Darwin? Ele diz que o meio seleciona as características mais aptas e os indivíduos que apresentam essas características mais aptas à sobrevivência naquele ambiente, eles sobrevivem mais tempo, deixam maior número de descendentes e assim essa característica vai se disseminando na população e vai orientando a adaptação da população, beleza? Então lembrar, seleção natural, ela seleciona positivamente as características adaptativas e elimina as características não adaptativas. Agora, a seleção natural depende diretamente do meio ambiente. Em um meio ambiente constante, que não sofre transformação, que não sofre mudança, a seleção natural também se mantém estável e não vai haver evolução da espécie, ela vai se manter estável. Então, quando Darwin formulou a sua teoria, um dos grandes desafios dele é porque, à época de Darwin, os geologistas, eles defendiam a ideia do catastrofismo. E o que diz o catastrofismo? Diz que a Terra sofre grandes transformações, o meio ambiente sofre grandes transformações por grandes catástrofes que elas ocorrem de tempos em tempos, de alguns milhares em alguns milhares de anos. E nesse íntere entre uma catástrofe e outra, o ambiente se manteria constante. E isso era uma dificuldade para Darwin. Por quê? Porque, admitindo a ideia do catastrofismo, o ambiente constante negaria a evolução biológica dos seres vivos. Porque uma vez que o ambiente está constante, as características dos seres vivos também se manteriam constantes. Então, isso era um problema para Darwin. Mas um cara que era amigo de Darwin, economista, se eu não me engano advogado, que virou geólogo e se apaixonou pelo estudo da geologia, ele defendeu uma ideia diferente. Um cara chamado Lyell, ele defendeu o uniformitarismo. Não se engane, uniformitarismo não quer dizer que o ambiente está estável sem mudança, não. Uniformitarismo quer dizer que as mudanças ocorrem de forma contínua ao longo do tempo, que a Terra não passa por períodos de total estabilidade sem mudança. Ela está mudando continuamente e não apenas entre uma catástrofe e outra. Então, o uniformitarismo de Lyell deu toda a base para corroborar e para confirmar a hipótese da seleção natural de Darwin. Uma vez que, se a Terra está em constante transformação, significa dizer que o meio está em constante transformação e a seleção natural está em constante ação. Então, isso foi fundamental para que Darwin fundamentasse a sua teoria da evolução com seleção natural. Então, como eu disse, seleção artificial como produto da ação humana no ambiente. A seleção artificial é realmente o produto da ação humana no ambiente, mas nada tem a ver com o contexto das mudanças naturais do ambiente que Lyell e Darwin defenderam. Imutabilidade das espécies em ambiente uniforme. Aí, gente, a imutabilidade já vai para o fixismo, teoria totalmente contrária ao evolucionismo de Darwin. Seleção natural como produto de eventos catastróficos. Não, porque se eu admitir que a seleção natural como produto de evento catastrófico, eu vou admitir que a seleção natural ocorreu aqui e vai passar milhares de anos sem acontecer. E ela está acontecendo quase que o tempo todo. Seleção natural como processo direcional para a adaptação das espécies.
Perfeito. A seleção natural direcionando as espécies para manter a adaptação de acordo com as mudanças do ambiente. Evolução por transformismo gradual, induzido por mudanças uniformes do meio. O transformismo, ele era defendido por um cara chamado Lamarck. Aí é o lamarquismo, tá bom? Então, nossa questão, letra D. Um grande abraço e até a próxima.